Olá, tudo bem? Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre um projeto de extensão que acontece no Instituto Federal de São Paulo, campus Jacareí, que é intitulado Encontros NAPNE, discutindo se aprende a incluir. Para quem não se lembra da sigla NAPNE, Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas. Esse projeto é coordenado tanto por mim, professor Rubens, né, sou professor BTT, ali do campus de Jacareí, também estou como coordenador do NAPNE. Nós temos aqui, né, nós colocamos o nosso contato, meu e-mail, e também é desenvolvido, né, e coordenado pela professora doutora Alcione Zaniboni Corral, que é a nossa professora de educação especial no campus de Jacareí. Esse projeto ele é coordenado por nós, mas desenvolvido com o apoio dos membros do nosso núcleo. Tá? Vou falar um pouquinho mais sobre esse projeto que acontece em Jacareí. Bom, contextualizando um pouco, esse projeto ele nasceu durante a pandemia, quando nós não podíamos mais ter os nossos encontros presenciais, então nós decidimos continuar com as discussões com o tema de inclusão e exclusão de forma online. E quando nós voltamos, né, ao campus agora neste ano nós decidimos então continuar com esse projeto, mas lembrando que na verdade esse projeto não iniciou também no ano passado. Nós antes tínhamos o que nós chamamos, eu estou falando isso agora porque vou mencionar daqui a pouquinho novamente esse projeto. Antes nós tínhamos o que nós chamamos de Cine Napne, que era a exposição de alguns filmes. Os alunos participavam, né, tanto os alunos, os nossos alunos da comunidade interna, quanto outros membros da comunidade externa, alunos também de outras instituições eram convidados a participar, né? Então nós tínhamos essas sessões no nosso campus, eles assistiam a um filme, a um vídeo e faziam discussões posteriores, né? Então isso era antes da pandemia. Durante a pandemia nós continuamos com os encontros de forma online e agora que nós voltamos para o encontro presencial, né, para as aulas presenciais, decidimos manter algumas das ideias e também ampliar um pouco mais o nosso trabalho. Vou explicar isso daqui a pouquinho na nossa metodologia, ok? Então, o nosso objetivo principal é dar continuidade às ações inclusivas, educativas inclusivas no nosso campus, tá? E também temos como objetivo propor a integração entre a comunidade escolar interna com a comunidade externa. E com isso nós temos visamos a, a desenvolver o sentimento de corresponsabilidade na promoção da inclusão. Logicamente, dessa inclusão no nosso campus, mas também pensando em desdobramentos em outras esferas sociais, né? Então nós temos aí esse objetivo de trazer, né, esse locus onde nós temos a comunidade interna do nosso campus em contato com a comunidade externa e, neste momento, trabalhar discussões, trazer conteúdo para que possamos repensar, ter ressignificações em relação à inclusão. Então é muito importante que haja para nós essa troca de experiências e de conhecimentos e práticas entre essas comunidades, né? Para que não haja um distanciamento entre o que acontece na academia e o que acontece na sociedade, tá? Então, em outras esferas sociais, digo. Então, para criar esse espaço, então, de discussão, nós nos fundamentamos em uma visão interacionista de ensino-aprendizagem e acreditamos que a construção do conhecimento ela ocorre por meio de um trabalho realizado em conjunto e colaborativamente por aqueles envolvidos nesse processo. Assim como eu disse, a intenção é aproximar esses membros da comunidade externa e interna e nessa aproximação então fazer com que haja um trabalho conjunto e colaborativo. Não é a comunidade interna trazendo conhecimento para a comunidade externa ou vice-versa, mas as duas trabalhando colaborativamente nesse processo.
Quando nós pensamos, então, nesse processo de inclusão e exclusão, porque não podemos falar de uma coisa sem outra, corroboramos Fidalgo e outros autores, 2006, que dizem o seguinte: ao contrário da prescrição de receita, precisamos de uma constante reflexão crítica sobre as possíveis soluções. Soluções estas que, diga-se de passagem, não está na prática, tampouco na teoria, mas na investigação que tem ambas, teoria e prática, o seu foco de questionamento, seus instrumentos de transformação e sua possibilidade de reestruturação, já que não existem soluções práticas, já que não existem soluções para pronta entrega. Então aqui nós não estamos propondo discussões para uma solução, né, pensando que existe uma solução pronta para esse processo, mas pensamos na discussão, neste engajamento, para que possamos repensar o processo de inclusão e exclusão e então ressignificar o tema e promover ações que visam ao desenvolvimento da corresponsabilidade na inclusão. Como nós então realizamos esse trabalho, né? Nós, assim como eu havia mencionado, nós anteriormente nós tínhamos apenas o Cininapne, mas agora nós ampliamos esse trabalho e incluímos então neste locus a exposição de filmes, vídeos, curta-metragens, também realização de leitura e discussão de artigos científicos, palestras, debates, mesas redondas e afins, mas sempre nesse intuito de propormos uma discussão, né? E temos como foco, assim como já disse, e estou repetindo novamente, a comunidade interna e a externa, tá bom? Então, mais praticamente falando, nós elaboramos os nossos eventos da seguinte forma, né? Qual o método que nós seguimos? Nós escolhemos um tema com base no calendário inclusivo. Então, o calendário inclusivo ele vai trazer vários temas por mês. Então, nós selecionamos, o segundo passo é selecionar um tema deste mês e determinar um local e um horário para que isso aconteça, para que esse evento aconteça. Então, nós divulgamos esse trabalho. Podemos muitas vezes trazer o que aconteceu nos nossos últimos eventos, que trouxemos pessoas externas, né, convidados externos, para trazer a discussão dos temas que nós escolhemos. Também tivemos, já como vou colocar daqui a pouquinho, nosso primeiro evento, depois de elaborado esse projeto, nós tivemos a professora Alcione, que é a professora de Educação Especial do campus, como já apresentei no segundo slide, e depois que nós organizamos esse local e realizamos aí esse encontro entre as comunidades, nós garantimos que uma discussão seja realizada sobre o tema. Como que nossos encontros aconteceram então? Né? Neste segundo semestre do ano, nós tivemos o primeiro encontro com o tema Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e nós utilizamos o curta-metragem Cuerdas. Então, os alunos e a comunidade externa tiveram aí a oportunidade de assistir a esse curta-metragem e depois nós tivemos uma discussão que trazia aspectos da convenção quando nós olhávamos para novamente as cenas desse curta-metragem. Nós tivemos também o Dia Nacional dos Surdos, nós tivemos voluntários, né, que vieram até a nossa instituição para trabalhar com os alunos alguns sinais e também contar histórias para eles, ensiná-los histórias em Libras. E o nosso último encontro foi o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física. Nós tivemos ali 3 convidados, na verdade 3 convidadas, a escritora Júlia, nós tivemos também a sua mãe, que é a arquiteta Jane, e tivemos a professora Flávia Cunha, também falando de suas características e de como enfrenta a sua deficiência física. Eu quero trazer para vocês aqui algumas fotos do nosso primeiro evento realizado neste semestre. Nós temos ali no fundo a professora Alcione e também a exposição do curta-metragem Cuerdas.
o público ali participando, na verdade o público ali, né, assistindo, e depois nós tivemos uma discussão. E neste momento aqui, neste dia aqui, nós tivemos a comunidade surda em contato com os nossos alunos. Nós tivemos 3 surdos e ali no centro nós temos um surdo, né, contando história. Do lado dele nós temos mais outro de camiseta branca e outro de camiseta vinho também está contando história para um grupo de alunos. E a intenção era fazer com que os alunos aprendessem sinais e também aprendessem ali a moral da história que estava sendo contada, né? E neste dia nacional, né, nesse dia aqui que nós temos em tela, é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física. E nessa primeira foto aqui nós temos a professora Flávia recitando um poema escrito pelo seu pai. E nós temos aqui, na segunda foto, a Jane, que é mãe da escritora Júlia, que tem deficiência física, né? Então a Júlia, ela trouxe para a gente a sua percepção de como foi para ela a trajetória dela no ambiente escolar. Não somente no ambiente escolar, mas ela também trouxe outras percepções em outros ambientes, mas enfatizou bastante como algumas atitudes que alguns colegas tinham com ela na sala de aula fizeram com que ela ficasse muito aflita, chateada pela visão que algumas pessoas ainda têm das pessoas com deficiência física. A Jane, sua mãe, trouxe uma fala muito importante também, falando de como os pais enfrentam, né, essa situação, de muitas vezes, por exemplo, ela mencionou que algumas escolas ainda rejeitam, não aceitam, né, pessoas com deficiência física, a dificuldade de garantir profissionais para auxiliar a sua filha. Foi uma discussão muito interessante, porque os alunos tiveram ali contato com a Júlia, e depois que nós encerramos esse momento de fala dos convidados, né, esses nossos participantes, digo, os alunos e também a comunidade externa, eles tiveram ali a oportunidade de se aproximar da Júlia, conversar com ela, aprender mais, trocar contatos e experiências, né? Bom, durante os nossos eventos, nós percebemos que, ao lidarmos com o processo de inclusão e exclusão do público-alvo da educação especial, precisamos nos debruçar não somente sobre um elemento. São vários elementos que precisam ser considerados nesse processo, né, tais como sociais, políticos, educacionais, psicobiológicos, para que então possamos ressignificar o tema e pensar na promoção da inclusão no ambiente escolar, mas que também isso não aconteça somente dentro da escola, mas em outras esferas sociais. Nós percebemos que os nossos alunos e os participantes da comunidade externa puderam ter uma boa interação, puderam pensar e repensar sobre o tema e expressaram desejo de realmente participar mais desses eventos. Isso é muito positivo para a gente. Nós temos aqui as nossas referências e a nossa gratidão também. Até mais!